E aí, pessoal, esse daqui é mais um Empurrando Parede. Eu sou o Felipe Eu sou a Juju. e hoje a gente vai falar um pouco sobre relações humanas, no geral, assim. Certo? Correto, Felipe. Fala alto, por favor. Tá Esse bom. microfone não pega. Você quer começar ou posso conduzir? Pode conduzir. Então, a gente teve a ideia de falar sobre relações humanas, principalmente porque nós vivemos juntos, de uma forma que não é tão padrão, né? Somos não monogâmicos e vivemos numa casa que são 4 pessoas, mas não é nem sobre exatamente isso que a gente quer falar, mas o que possibilita coisas como essa acontecer em harmonia, sem que isso seja um problema, sem que todos esses fantasmas das cabeças das pessoas sobre essas relações não comuns, né? Não monogâmicas, Normativas. não normativas. Como é que faz pra rolar isso de forma leve, Certo. certo? E aí eu queria começar falando sobre a minha relação com a Juju, a nossa relação, porque eu acho que é meio que a relação laboratório da minha vida, assim. E, Sim. né? A gente aprendeu muito junto, né? Sim. E a gente desenvolveu muita coisa junto que ninguém ensinou, a gente não viu em nenhum lugar. Meio que somos nossas próprias referências quanto à relação humana, assim, humana mesmo, não só relacionamento entre dois humanos, mas esses humanos estão se tratando como humanos ou não, certo? De forma humanizada. Isso. Enfim, quer contar como que foi, como que era a sua cabeça antes da gente se conhecer? Ou eu posso começar? Eu acho que você pode começar, porque eu acho assim que grande parte das coisas que eu penso hoje, a forma como eu penso hoje, já era a forma como eu pensava antes, assim, de eu já agia assim naturalmente, Sim. a gente só reconheceu e colocou um nome. Meio que a partir de certo Algumas ponto a gente coisas. vê que tudo é autodescoberta mais do que invenção, né? Então tá, eu vou começar do como que minha vida começou a ir para esse lado e quais foram os principais aprendizados para conseguir meio que hoje, se eu conhecer uma pessoa, eu saber que talvez tenha alguma coisa de diferente nos nossos pensamentos, mas que existem caminhos para as pessoas se ajudarem, né? Então, assim, lá para 2011, eu comecei a me relacionar e eu já tinha uma relação meio diferente sobre os ciúmes. Eu preferia ver a pessoa feliz semigo do que não, do que, tá ligado? Se ela tava feliz com outra pessoa, pra mim tudo bem, porque eu já comecei a querer me relacionar com ela porque eu queria fazer parte do bem dela. Então torcer pelo bem dela era fazer parte do bem dela. E uma coisa que você sempre fala é tipo, se a pessoa saiu pra ir no cinema e ela tá feliz, você tá feliz. Se ela saiu pra beijar na boca e ela tá feliz e ela vai voltar, É, é a mesma coisa, qual que é a diferença? Ela saiu, fez o que tinha que fazer e voltou. isso. E o que tinha que fazer às vezes é um cinema, às vezes é um beijar na boca. Sim. Exatamente. E aí pensa, tipo, vou colocar mais uma camada que é, mas a pessoa está passando mais tempo com outra pessoa do que comigo, por exemplo. Se fosse um amigo chamando pra jogar videogame, das 7 às 11 horas da noite, a pessoa ia sair às 6 e ia voltar meia-noite, se eles se pegaram ou não, tanto faz. Você começa a só se preocupar. Mas tá passando mais tempo com outra pessoa. Se é alguma coisa que você acha que deveria ser exclusivamente feito com você. Tá ligado? Tanto que até dentro das não monogamias, existe a traição quântica, né? Que é aquela traição que não é ninguém se encostou, é
assistiu o filme com outra pessoa, foi num rolê cultural que era pra ir com uma pessoa, foi com outra. E às vezes é normal, porque, sei lá, combinei com você de sair. Do nada uma pessoa aparece com um par de ingressos pra agora e tá me chamando, tá ligado? Às vezes a gente se desapegar das experiências que não tem com o outro faz a gente falar, então quais experiências teremos também, né? Tipo, às vezes a gente se apega muito ao que falta e ao que não tem e deixa de reconhecer o que tem e o potencial de se transformar, né? Da relação, de pegar ela num estágio mais não maduro, porque para amadurecer uma relação de duas pessoas precisa ter um nível de intimidade, né? Que é eu saber de você e você saber de mim, a gente ter universos compartilhados. E mais uma coisa sobre aquela parada de se a pessoa vai no cinema e volta e ficou 5 horas fora, ou se foi no cinema e deu uns beijos, ou se dormiu com outra pessoa, tanto faz. Esqueci o que exatamente eu ia falar. Que tem uma coisa que encaixa certinha sobre isso, que eu esqueci o que é. Mas a gente pode seguir. Fica alguma coisa, daqui a pouco volta. Sim. Você estava falando um pouco da sua história, você estava falando da sua relação com ciúmes. Tá. E aí quando eu me peguei sentindo ciúmes, e aí eu vi que era ciúme, tipo, eu não tinha ciúme. Mas se ela tinha e cobrava alguma coisa de mim, eu tinha se ela fizesse igual ao que ela tava cobrando que eu não fizesse. Então não era exatamente um ciúme, era uma... Era tipo, ter sentido que algo não estava justo. Algo não estava correto, algo estava sendo cobrado, não estava sendo feito. E até aí tudo bem. Porque eu entendia que as pessoas têm sensibilidades diferentes dos lugares onde elas têm desejo. Mas o problema não tem que ser do outro, né? É uma coisa para se trabalhar internamente. Quando possível, né? Naquela época não era possível, porque eu ainda estava aprendendo. E isso fez eu me conectar com a dor do que eu na época chamei de ciúme. E isso fez eu estudar sobre amor romântico, amor incondicional, que eu fui tocar muito mais profundamente sobre esse tópico mais recentemente. Sobre faz sentido se deixar levar pelo ciúme? Essa foi um dos primeiros véus que caiu. Porque, tipo, eu gosto de você, certo? Eu tô com ciúme de você e eu dou até o nome disso pra parecer que não é ciúme, de medo de perder. Que é uma das coisas, né, que engloba dentro do ciúme. Só que se eu tenho medo de perder, eu vou te tratar mal ou te tratar bem? Né? Aí eu vou te punir pelo ciúme ou eu vou trocar uma ideia com você pra gente fazer um reforço de confiança? É um sentimento seu, ruim, Sim. que você Terceiriza a responsabilidade. e aí você põe pra fora e acaba me tratando mal e eu que tô do lado de cá, às vezes nem sei que você tá exatamente com ciúme, só tô recebendo, estou sendo maltratada. Sim. Maltratada assim, né? Não tão bem tratada. Não tão bem tratada. É meio que maltratada, mas não é no sentido de, tipo, quando a pessoa faz isso, claramente ela não está em sã consciência, no sentido de, se ela tá fazendo mal pra uma pessoa que ela olha no olho todo dia e fala que ama, será que ela faria isso se ela parasse pra pensar ou se ela tivesse uma outra alternativa? Às vezes as pessoas acham que só essa é a alternativa porque essa foi ensinada, é essa que tá dada. Né? E eu acho que questionar, tipo, faz sentido eu ficar machucando aliado? Sendo que às vezes eu abaixo a cabeça pra quem nem liga pra mim. Tá ligado? É meio que saber priorizar as relações que ajudam a construir a sua vida e as relações que nem sempre fazem tanta manutenção da sua vida assim. Às vezes são relações necessárias, igual algumas relações familiares ou de trabalho. A gente vai ter que lidar. Mas e a que são de escolha? Por que a gente vai tomar uma escolha que não condiz com a nossa realidade? Sim. E depois projetar a culpa no outro, de não ter cumprido com o que a gente esperou, né? E é muito doido porque o ciúme, quando vai embora de você, no próximo relacionamento ele também não tá lá, ou não se manifesta da mesma forma. Então, não aprender a lidar com o ciúme é se condenar a carregá-lo para sempre e carregar os desafios de não ter amadurecido o campo do ciúme. Então, a gente termina porque eu tô com ciúme de você e você tem o direito de exercer sua liberdade, assim como eu também, né, em tese deveria ter.
Aí eu te puno, você vai embora não porque você já iria embora, mas porque eu tô enchendo o seu saco. E pro próximo relacionamento eu vou carregar um ciúme também, e muito provavelmente eu não vou quebrar esse ciclo. Ou eu vou submeter a outra pessoa a adaptar a vida dela pra não me causar desconforto, ou eu vou falar, não, não tá certo eu ficar punindo a pessoa que tá do meu lado, né? Se eu não sei não punir as pessoas à minha volta, sei lá, eu vou trabalhar com mudança. Eu vou, sei lá, fazer alguma coisa que eu não dependa de eu tratar bem outro ser humano, sei lá. Que eu possa colocar a cara no computador. Esse não é o ideal, né? Inclusive a gente tá aqui trocando essas ideias pra ver se as pessoas que estão passando por dificuldades de sentimento Similares. similares conseguem se conectar e ver que independente, tipo, a gente é não monogâmico hoje, depois de... A gente já começou a relação não monogâmica, mas o amadurecimento de como desenrolar isso de forma saudável foi acontecendo com o tempo. Mas a gente vê até que dentro de relações monogâmicas é muito, tipo, conversar sobre esse campo aqui do tratar ou não mal a pessoa que você olha no olho e fala que eu te amo. Só de colocar isso, será que eu tô fazendo certo se eu estou fazendo isso? Já ajuda muito na qualidade de vida de relacionamentos independente da configuração. Porque o objetivo não é vamos socializar a mulher do próximo. O objetivo é vocês estão se tratando bem já que vocês se escolheram? Principalmente, né? Aprender a relacionar. Sim. Acho que dá pra puxar também um pouquinho da... Não sei se foi exatamente a primeira vez, mas a primeira vez que a gente conversou sobre ciúmes, você lembra? O que foi? Não, mas você lembra? Pode puxar. Foi uma vez que não sei se é a primeira ou seu. Fui eu que senti um desconforto. Você ia sair com uma outra pessoa. Posso só dar uma direcionada? Fala como se eu estivesse aqui, ó, pra ouvir como se o meu ele estivesse aqui. Projeta a voz um pouquinho mais, Então. porque senão o microfone não vai pegar. Eu falo baixinho. É. Deixa eu pegar uma minha. Fala como se eu estivesse ali na escada. Tá bom. Tá bom? Você ia sair, fui eu que senti um desconforto. Sim. E aí eu acho que eu falei com você. Não sei se foi antes de você sair ou se foi depois que você saiu, só isso que eu não lembro. Também não lembro. Isso também é uma questão que pode ser levantada depois. Falar antes, falar depois. No final você como descobre que respeitar mais o parceiro. nenhum dos dois é exatamente o correto, mas o fato de vocês conversarem e saber que estão se importando é o que alivia. Sim, e pra uma pessoa pode ser de um jeito, pra outra pessoa pode ser de outro jeito. Se a gente que vai gostar de saber antes pra conseguir sair de casa tranquilo de que é parceiro escolhido, que você vai voltar pra casa, tá tranquilo também. Sim. Eu tava falando da primeira vez que eu senti o desconforto, a gente foi conversar, eu não lembro se foi antes ou depois que você voltou, e aí a gente foi investigando junto, você foi tentando puxar, não lembro exatamente as perguntas que você fez, que você tem esse hábito, esse dom seu de ir conduzindo as coisas, de puxando as coisas na hora da conversa. E eu não lembro exatamente o que você falou, mas eu lembro que a gente chegou na conclusão de que não era exatamente ciúmes, era mais uma inveja, porque eu queria estar passando um momento daquele com você. Mas não é que eu não queria... não é que eu não queria que você estivesse passando aquilo com outra pessoa. E nem... tipo... Você não queria aquilo pra mim, é que não dava pra ter um com você e um com a outra pessoa. Exato, se desse aí eu tava satisfeita, né? Essa questão. Então, não era sobre estar com outra pessoa, era sobre não estar com você. Sim. Doideira, né? Sim, exato. E se você tem a segurança de que a pessoa vai voltar, você tem medo de perder? Então, e aí isso vai... E por mais que no começo possa ser um desafio, se isso vai sendo conversado toda vez a pessoa vai e volta, e quando volta vocês conversam, e vocês trocam carinho, trocam afeto. E aí a cabeça como vai... que o outro sentiu enquanto você tava fora. Sim. Você ficou bem? Aconteceu alguma coisa? Você teve algum sentimento ruim? O que você fez enquanto eu tava fora? Você teve algum sentimento bom?
Sim, também. O que você fez coisas gostosas? Uhum. Você tá usando esse tempo só pra ficar pensando em quão catastrófico pode ser? Ou você tá usando esse tempo que você tá sozinho pra fazer esse tempo também ser bom, Sim. né? E tem muitas coisas que podem ser feitas, coisas que estava pendente pra fazer já, aquelas coisinhas minúsculazinhas que sempre vai ficando pra depois. Ah, não é tão urgente, vai ficando pra depois. Ou Aí fazer depois coisa esquece só e ainda tá sua. sofrendo pela coisa que só tá no subconsciente agora, uma bosta. E às vezes uma coisa só sua, fazer algum tipo de arte, música, um momento só pra você, um Assistir uma momento série, de autocuidado com o corpo físico. ligar pra mãe, ligar pra avó. Sim, também. Enfim, né? Um zilhão de coisas. E uma das coisas que é muito importante de fazer são os lembretes de ida e lembretes de volta, que é, tá com alguma insegurança? Sim ou não? Imagina que eu vou sair com alguém hoje à noite. Tá com alguma insegurança? Sim ou não? Se sim, o que que tá trazendo isso? Você tá com medo de perder ou você só queria estar fazendo alguma coisa? Aí nisso a gente até acha pô, é que, sei lá, você saiu 3 vezes pra fazer alguma coisa, mas a gente quase não tá fazendo nada, só nós dois. Isso tende a acontecer. Mas também quando você tá coabitando, não é nem que, tipo, você tá tomando todos os cafés da manhã com a pessoa, enquanto a outra pessoa que não tá morando, não tá coabitando, Só às tem vezes tá aquele momento. disputando 3, 4 horas numa noite, 4, 5 horas numa noite, por conta da diferença de rotina. Ou passa dias aqui e compartilha um pouco dos dias com a gente. E às vezes isso é até uma desculpa para marcar coisas também. Por Sim. exemplo, você teve 3 dates essa semana. Exemplo, né? Tô inventando aqui. 3 dates essa semana com outras pessoas. E aí, em algum momento, eu chego e falo, pô, a gente não tem feito nada, tem meses que a gente não faz nada, e você saiu 3 vezes essa semana. Não é pra você Tô parar de sentindo sair 3 saudade. vezes. Tô Vamos sentindo- marcar. Exatamente, tô sentindo Sim. saudade sua. Vamos marcar alguma coisa? E aí vocês já deixam Sim. marcado alguma coisa. Você É. fala, não, então tá, então amanhã a gente vai tirar uma horinha pra assistir filme junto, depois fazer um skincare. Aí, sei lá, toma um banhozinho junto, uma massagem no pezinho, Sim. entendeu? Em vez da dor virar olha como essa pessoa é filha da puta, porque estou sentindo uma dor relacionada ao nome dela. Eu estou sentindo uma dor. Ah, E ela é filha da puta, ela é mas filha da segue. puta. Sim, exatamente. Vira um lembrete de, se eu queria que fosse comigo, eu marco pra que seja. Sim. E aí, é por isso que a pessoa que está sentindo a coisa ruim tem que fazer uma autoanálise e investigar. E o importante de sinalizar também é vocês discutirem junto e investigar junto. Eu tenho muita dificuldade de entender e de ir buscando a raiz das coisas sozinha. Mas eu conversando com o Pipe, em minutos a gente consegue desenrolar coisas. Tá, o que você tá sentindo? Que sentimento que é? A primeira pergunta que eu costumo fazer é, tipo, na minha cabeça, tem desconforto? Porque normalmente se apareceu o preciso lidar com desconforto é porque ele apareceu. Tem desconforto. O que você quer tá vivendo agora? Porque às vezes é tanto sobre uma coisa, tipo, que saiu da sua mão, saiu do seu controle, saiu da sua expectativa, que é muito mais fácil agora você pensar, o que eu quero agora? Dentro dos possíveis. E às vezes você identifica tanta coisa boa e se permite desapegar de uma coisa que já se tornou impossibilidade. Então, às vezes a gente foca muito no o que você tá sentindo de ruim. Não sei o que, eu acho que pode ser primeiro o que você quer fazer. Já que não vai dar pra fazer X. Fazer Y, beleza. Planejou esse Y e qual que foi a causa dessa demanda? O que te sinalizou? Foi um sentimento? Como que ele te atravessou? Porque primeiro você coloca no mundo a solução. Senão você já tá sentindo a dor. E aí você fica olhando pra problema, e é normal que vá pra catástrofe. Porque você ainda não pensou em como resolver. Pense em como resolver antes, porque no máximo vai ser assim, ó. Putz, hoje você vai sair com alguém, amanhã vamos fazer um bagulho. E às vezes, eu poderia levar isso como caralho, só tá querendo fazer porque eu tô fazendo com outra pessoa. Às vezes não é isso. É que às vezes o fato de estar fazendo com outra pessoa lembrou que existe a possibilidade de fazer. Porque na vida da rotina, no dia a dia, a gente acha que quarta-feira vai chegar, quando a gente vai ver a sexta, não fez o que tinha falado que ia planejar na quarta. Sim, a nossa Então, cabeça tá acostumada a ligar o modo automático para gastar menos energia, para ser mais produtivo pro meio que a gente vive. E como a gente já tem bastante
convivência, é mais fácil ou a gente não levar pro pessoal o que é falado às vezes meio atravessado, ou na hora sinalizar que foi atravessado e falar, desculpa, não era com você, era tipo eu falando no automático para economizar energias. E é isso, tipo, a necessidade de manutenção fica um pouco mais baixa, a facilidade de manutenção é muito mais alta, porque não tem atrito do outro achando que qualquer coisa que eu tô falando sobre nós é julgando o outro, né? É olhando para a relação, vendo os desafios que tem na relação e propondo solução junto. Tipo, É. onde Mas que acho isso que perde isso- pra ficar culpando o outro, tá ligado? Isso é uma das coisas mais importantes e é ótimo de ressaltar, né? Tipo, é alguma coisa da nossa relação e a relação é nossa. É eu e você. Então a gente vai resolver junto. Porque a gente se escolheu pra ser como parceiro, então a gente vai resolver junto. Por mais que seja um. Vamos supor que eu tô com ciúmes de você. Por Ele mais se que manifesta seja. através de você. E por mais que seja um sentimento meu, envolve a nossa relação. Sim. Então você também tem interesse de resolver. Porque você não quer que eu fique desconfortável e você também não quer que eu fique irritada e acabe te tratando mal sem querer, mesmo que seja sem querer. Você também não quer isso. Não, mas eu Então- sei que se aconteceu, por exemplo, eu não tenho que combater você. Eu tenho que combater a causa do que Da tá fazendo minha dor. da sua dor. Porque se você tá grossa porque você tá em sofrimento, eu resolvo o sofrimento ou te calo. Tá ligado? É foda. E o padrão é calar. Sim. Porque as pessoas às vezes nem sabem que existe a alternativa de. Tipo, é aquele negócio do pensamento linear. O pensamento linear é você tá partindo de você a dor em mim, ou tá partindo de mim a dor em você. Eu tenho que dar um jeito de não fazer aquilo que tá te causando dor, mesmo que às vezes o você sentir dor é o equívoco. Tipo, aquilo te machucar. Se a gente conversar, aquilo não te machucaria. Tá ligado? Então não tem a ver com a minha ação, ou não tem a ver com a sua ação. E o pensamento que não é o linear, que é o pessoal chama em árvore, ou fractal, ou tem vários Espiral. nomes, espiral, é o pensar em causa, raiz e consequência. Que aí você consegue ver o rastro do estrago pra ver aonde que a coisa tá começando a apodrecer. Que um exemplo que eu costumo usar é você com fome me trata mal. Eu sei que não é comigo, eu vou ficar querendo agir como se fosse comigo? Não. Eu identifiquei que é com a fome, eu resolvo a fome. E aí automaticamente não só a nossa relação melhora, porque não piorou, porque a gente não teve o atrito que teria se tivesse. Quanto ela melhora, porque eu não te puni enquanto você estava em sofrimento, então você colhe segurança, Você já se sente acolhida. você se sente acolhida, eu te dei a comida. Talvez pode rolar alguma coisa de culpa nesse momento de tipo, caralho, tratei mal a pessoa ainda veio e me trouxe comida, eu sou uma bosta. Só que aí é lembrar, isso acontece nas primeiras vezes antes de alinhar. Mas depois que alinha que é tipo, você me trataria bem, me trataria mal em sua consciência? Não. Então sua consciência não estava sã. Então, eu considerar que você deveria agir como se tivesse em consciência sã é equívoco meu. Porque eu já não estou com a mente sã. E se eu consigo identificar e eu tô com a mente sã, eu vou espelhar a sua insanidade para descontar em você e vou dar mais corda pro ciclo, ou eu quebro o ciclo já que eu estou em consciência sã? Sim. Tá ligado? Eu sei que às vezes, tipo... Às vezes o tratamento do outro engatilha. Mas se eu sei que engatilhou, eu sei que não é a pessoa. Tá ligado? A pessoa apertou um gatilho que estava onde? Já dentro de mim. Aí eu vou culpar a pessoa. Obrigada, mãe. O gatilho já estava em mim, aí eu vou culpar a pessoa? Sim. Tá ligado? Você vai vendo que faz cada vez menos sentido penalizar o seu aliado. Por isso que uma das primeiras reflexões que é bom de fazer é, no momento de qualquer desentendimento somos aliados, a gente não pode se tratar como inimigo. Uma coisa que eu lembrei enquanto você estava aqui falando, que eu acho que é legal de dica para qualquer pessoa que está começando a lidar com essas coisas e se auto-investigar e questionar, e, enfim. Se tiver dica também, deixa aí. Se tiver ou pergunta. Sim, Dúvida. quem tiver dúvida, ou quem tiver outras dicas, ou quem tiver perguntas, enfim, faz quer. Sim, Desculpe. só segue. Tá tudo bem.
Eu vou puxar de novo. Ah, tá. Quando você tá lidando com algum sentimento desconfortável, Tenta só não bater na mesa que tem aqui. Ah, tá. E agora que eu entendi. Desculpa. É que eu Só um segundo, o Arthur tá ligando. 10h40. Pausa pra Oi, ligação. Arthur. Tá bem? Enquanto a Ju atende o telefone, deixa eu te falar uma coisa. Minha mãe faz live na Twitch e ela atende pelo nome de Marisca BR. Olha esse tutorial. A melhor forma de farmar gold quando você é novo no Palha é participando das festas. Isso porque vários jogadores se juntam no terreno de um deles para fazer a mesma receita e todos recebem o loot para venda. A festa funciona assim. Só quem inicia é quem precisa ter a receita. Então, mesmo que você não tenha, vai poder participar nos outros processos do mesmo jeito. O link do vídeo completo está na descrição. Além de tudo, ela tem uma comunidade extremamente ativa no Discord e tá com o canal aí com 720 seguidores. Siga aí também para ajudar minha mãe. Se possível, dê sub, que com Prime é grátis. Então se inscreve lá no canal da Marisca BR. Voltamos do que você estava falando? Quando as situações das quais você tá tendo sentimento ruim, algum desconforto, quando elas se repetirem, no começo, o sentimento não vai deixar de vir. O sentimento vai vir. E você vai ter que tentar agir de forma diferente, mesmo com aquele sentimento. É meio que não tem muito jeito, né? Pra lidar com isso, você... É porque, por exemplo, tipo, você não quer que a dor pare. Você quer que a causa da dor pare. Porque um exemplo que eu gosto muito de dar é, na dor física, se a sua mão pega fogo e você não tem a dor, nada te sinaliza de que tem alguma coisa que precisa ser feita para que você não pegue fogo por inteiro. Perfeito. E Então, o sentimento é a mesma coisa. Sentimento é a mesma coisa. Você tem que olhar, ver qual que é a causa dele, tratar a causa para que ele não apareça por consequência. Senão vai ser como se você ficasse tomando analgésico só. Mas a dor está lá, pegando você fogo. só não tá sentindo. E a mão ainda pegando fogo. Ainda pegando fogo. Não apagou o fogo. Sim. Então não é que você vai agir e desconsiderar o seu sentimento. Você considera o seu sentimento. Sim. Justamente por isso você se permite resolver. Porque imagina que você tá com um sentimento ruim e você se atrapalha de resolver, você tá descuidando de alguém que precisa de cuidado. Se você tem a possibilidade de se ajudar e não se ajuda, é mais um se atrapalhando enquanto você tá falando que todo mundo tá te atrapalhando. E aí vira uma bola de neve, porque Sim. aí você vai guardar aquilo, aí fica, sei lá, guardando rancor, fica com um sentimento ruim, não trabalha aquilo, e aí vai ficando irritado com o parceiro, e aí desconta, e aí vira aquela bola de neve. E tentar descontar no parceiro esperando que vai resolver a sua dor interna, que só vai resolver se você olhar e se você trouxer pra mesa, é ilusão. Porque como é que você vai resolver? Sei lá, imagina que você precisa limpar a geladeira porque ela tá fedendo. Você querer que ela não feda vai resolver alguma coisa? Tem que fazer alguma coisa ativamente. Tem que fazer alguma coisa ativamente. Ativamente, sobre isso. Que isso tem a ver com a manutenção relacional. Que não é a manutenção relacional de eu tomo conta de você. É nós tomamos conta da relação. Apareceu, tanto que assim, eu considero que uma dorminha não é uma dorminha. Eu considero que uma dorminha é uma dor da relação. Só que tá... Iaguinho, você pode pegar? Ou Sky, a chave, o Arthur vai entregar a chave. É? Que chave? Do carro. Ah, tá. Obrigada, gente. Onde eu parei? A nossa relação, a dor, A minha dor não é minha dor. Ela se manifesta através de mim. Mas é interesse seu saber da minha dor pra me ajudar a resolver. É interesse meu colocar a dor no campo, porque eu sei que colocando a dor no campo é resolvido em coletivo e eu não desconto em ninguém.
Ou se eu descontar em algum momento, já todo mundo tá de olho de que isso, se eu não faria isso em sã consciência, eu tendo a considerar que é um sintoma, no sentido de eu não faria deliberadamente, então não foi deliberado. O que causou isso se não foi minha vontade? Às vezes foi um medo, foi uma insegurança. E fazer essa manutenção é doido porque parece, tipo, nossa, mas é muito trabalho. Não. Porque depois que você faz a manutenção 10 vezes, você acredita que essa é uma relação que se faz manutenção. Então você relaxa um Sim. pouco de saber que se ela já é a que vai dar a manutenção quando aparecer o problema, não existe exatamente um problema. Existe um momento em que eu vou estar passando por um sentimento difícil ou vou estar passando por um sentimento, mas que eu trazendo ele pro campo eu vou resolver. Pra resolver. Que é um dos exemplos práticos disso eu tenho medo de perder a Ju, por exemplo. A gente tá se relacionando. Ela vai sair a primeira vez com alguém. Eu fico tipo, ela não vai voltar. Pá. Primeiro, se eu já me trato bem nesse primeiro momento, eu não estou me abandonando. E aí eu não sinto abandono. Às vezes não é que a outra pessoa abandonou, é que você se abandonou esperando o outro. Então já cuida de você de primeira. A pessoa voltou, anota assim, a pessoa foi, eu tinha medo que ela não voltasse, ela voltou. Depois da 10ª vez, depois da 15ª vez... Isso era hoje eu queria chegar quando eu comecei a falar, que é ótimo que a gente conseguiu voltar. É isso, é porque você vai conscientemente repetindo aquilo ali até que ele entre no inconsciente. Sim. Isso é como o nosso cérebro aprende. Qualquer coisa que você vai fazer, é isso. Você vai aprender a tocar um instrumento, você vai tocar, e às vezes vai tocar errado no começo, zilhões de vezes, até você conseguir fazer certo, fazer aquele negócio bem. Mas você É a precisa mesma ser coisa. honesto com o que tá acontecendo, né? Tipo, se a pessoa voltou 10 vezes, tem medo, tem por que você temer de verdade, acreditar no que você sente de temor da pessoa não voltar a 11ª? Não faz sentido, mano. Porque eu entendo que antes disso, que é uma coisa que nas relações monogâmicas é mais difícil de colocar, porque meio que toda saída que a pessoa faz, a pessoa que tá dentro de casa pode acabar entrando na pulga atrás da orelha de tipo, será que tá ficando com alguém? Será que tá ficando com alguém? Já na relação não monogâmica muito provavelmente tá, ou talvez esteja, mas a pessoa já voltou 30, 40 vezes. Inclusive pessoas que se relacionam conosco, separado, ou se é uma pessoa que a gente fica, já para de ser uma coisa tipo, será que vai ou volta? Estamos todos na mesma casa em alguns momentos. Então, isso se dilui com o tempo, porque você se permite se expor mais a coisas que você achava que era risco, mas não é. Sim, Arriscar o seu relacionamento, na verdade, é ficar punindo o seu amigo. sim. Mais do que qualquer outra coisa. Então, se você não quebra isso na entrada, você tá com medo do quê? Tá ligado? Tem que ter medo de ser filho da puta com os amigos, basicamente. Mais do que qualquer coisa. Né? Então, vamos lá. Primeiro, queria dizer que se você tá aqui, muito obrigado. Deixa o like aí e compartilha, porque ajuda. E só o fato de ajudar aí, se você puder gastar um segundo aí de apertar o seu dedo. Abaixo na descrição aqui a gente vai deixar um material sobre consciência relacional. Não sei se eu vou colocar a versão já editada ou se eu vou colocar um bruto, mas já são coisas que ajudam a parar de se punir por conta do que você espera pelo outro, parar de punir o outro por conta do que você espera pelo outro, parar de se punir pelo que você espera de si na relação com o outro e começar a pensar se o pensamento que você está carregando te ajuda para os seus objetivos ou não. Muito provavelmente, se tá machucando as pessoas que estão à sua volta, vai te prejudicar de volta, né? Porque você não vai colher confiança com ninguém. E lembrar de sempre dialogar, que é o mais importante. Se ficar guardando, ficar calado, nunca vai. Né? Tem que vir à tona, tem que ser conversado. E por que Senão isso? nunca vai ser. Sabe dizer por que isso? Por que isso aqui? Por que Por que conversar é importante? Porque eu não sei o que tá dentro da sua cabeça. Às vezes eu acho que é uma coisa que na verdade não é. Você imagina alguma coisa com base nos dados que tem na sua. Mas se você não tá considerando os dados que tem na minha, a equação tá com fatores Nós desconhecidos. Sim. As variáveis que mudam a linha de raciocínio são diferentes. Então, precisa do alinhamento, né? Tipo, é meio que... Como é que você vai tomar uma decisão
considerando a realidade, tipo, conseguindo ter o pé no chão. Se você não considerar o que a pessoa tá pensando, sentindo e o que ela quer fazer, se você não tá considerando o que você tá pensando, sentindo, o que você quer fazer. Tá ligado? Porque senão a gente entra num sentimento de disputa com o aliado, de disputa com a pessoa que, na verdade, você escolheu pra estar do seu lado, pra ser seu parceiro também. E aí, não faz sentido nenhum, né? Onde paramos? Eu estava falando sobre dialogar, a importância de dialogar, de sempre trazer para consciência, de não ficar guardando Lembrei. e de nunca deduzir o que as outras pessoas estão pensando. Sempre pergunto, por mais que pareça óbvio, às vezes parece óbvio para você, mas não parece óbvio para outra pessoa. E pensa... Então sempre Sim. pergunta. E pensa assim, eu tenho os meus dados sobre a relação e eu tô com um sentimento desafiador, certo? Eu ainda não tenho os dados do outro. A minha cabeça vai preencher o que eu não sei com o quê? Com o que eu temo, normalmente. Que tá certo, tem que preencher com o que você teme. Pra que você consiga listar o que você teme, traz pra outra pessoa que participa desse problema, né? Que tá relacionado com essa questão. E aí vê, isso daqui é real, isso daqui é falso. Tá ligado? E obviamente, talvez às vezes as pessoas não sejam tão confiáveis quanto parecem. Só que se você não vai verificar, você não sabe. Se você vai verificar, você sabe. Uma coisa que eu costumo falar é... Eu não tenho medo se as pessoas vão atirar em mim ou não. Eu dou a arma na mão da pessoa. Sabendo que eu sei que ela tem a arma na mão, se ela atirar é porque ela sabia. A pessoa sabia. Sim. Então, mesmo que ela ainda possa escorregar, não tem como usar a cabeça, ou o ego, a insegurança, tentar contornar com o argumento de não saber. E aí você se permite olhar pro problema. Tá ligado? Porque assim, tem algum motivo pra se aparecer algum problema na relação, você não tem o interesse de resolver? Você acha que tem o interesse de eu não resolver o problema que aparece na minha relação? Caralho, né, mano? Então, se as pessoas não se ajudam, elas estão ativamente se atrapalhando. Porque enquanto o tempo passa e as manutenções não são feitas, a deterioração acontece. Não necessariamente a deterioração de qualidade de relação. Porque às vezes a gente se distancia de algumas pessoas por conta de rotina, mas como não houve desrespeito e o tempo que foi passado junto teve coerência e teve construção, a hora que se reencontra também não é um problema. Então, não é achar que se você não fizer nada, o relacionamento vai pro buraco. Mas se as coisas que você fizer, se não estiver pensando em como isso vai fazer bem ou evitar o mal, tá ligado? E às vezes não é nem a maldade da pessoa que tá fazendo mal. Às vezes é a falta de lembrar que precisa pensar um pouquinho pra ver se faz sentido. Porque na maioria das vezes a gente tá só ligado no automático. Então só precisa trazer a luz, trazer a consciência. Putz, é mesmo, né? Preciso refletir. Preciso Que refletir. já ajuda. Então, basicamente isso. Você quer falar mais alguma coisa? Posso puxar a finalização? Não, pode puxar. Eu sou o Felipe. Eu sou a Juju. Esse daqui é o Empurrando Parede. E hoje a gente falou um pouco sobre consciência relacional e um pouco da nossa história. Vejo você na próxima e até mais. Beijo. Sensacional. Aparece aí. Casa completa.